Boa noite, boa tarde, bom dia, seja lá a hora que você estiver ouvindo isso. E está começando mais um episódio do Entre Sumários Cast. Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Pessoal, esse episódio foi sugerido pela Celi e a gente hoje vai fazer um plantão sobre todas as últimas coisas que nós não abordamos nesses últimos tempos. Então, esse plantão tem duração de 2 semanas, praticamente, que a gente vai tentar fazer um breve resumo sobre alguns acontecimentos inusitados que ocorreram no Book Twitter nesse meio tempo. Mais precisamente falando, nós vamos começar falando da questão de fanfics publicadas na Amazon, como se fossem livros originais, mais especificamente nos retendo ao caso da pessoa que fanficou Crepúsculo, fazendo uma espécie de livro inspirado sobre o despertar da Renesmee, enfim, vocês vão identificar o caso. E depois disso nós vamos migrar para falar sobre e depois nós vamos entrar na questão da maratona e do app Maratona e da Black Friday, que está sendo organizada pela Divulgação Nacional, a partir da nossa amiga Iris e do estagiário Lucas, que vai fazer com que vários livros nacionais entrem em promoção nesse final de novembro. Nós vamos também abordar a questão do Prêmio Jabuti, organizado pela CBL, estar premiando como entre seus finalistas pela categoria de melhor capa um livro que teve suas ilustrações editadas através do uso de prompts com a ajuda de uma inteligência artificial, e tudo isso foi transmitido em uma live. E também nós vamos abordar a questão de criações literárias que vergem sobre neonazismo, mas tudo isso vai ser um longo processo. A gente já abordamos isso separadamente em nossos perfis individuais, então a gen esse último que eu citei, a gente vai tentar fazer mais rápido para não causar tanto dano, porque esse assunto causa dano por si só. E é isso. Quem quer começar? Para onde a gente vai primeiro? Você falou de começar por qual mesmo? Que agora já As são da tantos fanfic que de eu. Crepúsculo. Fanfic de Crepúsculo. Eu acho que esse aí é a Anne que tem que começar. É verdade. Ok. Não, gente, vamos explicar o rolê pra quem chegou na janelinha e não tá sabendo o que tá acontecendo. Uma autora denunciou no Twitter e ela conseguiu achar no meio da plataforma da Amazon, a nossa queridíssima, uma fanfic, literalmente uma fanfic de Crepúsculo que estava sendo comercializada na plataforma. E quando eu digo fanfic, e olha só, a autora em questão, ela colocou na sinopse que o livro era baseado no universo da Stephanie Meyer. Não, minha querida. Não, é Não, tá baseado, escrito não. na sinopse Copiado. fanfic. Uma fanfic tá escrito numa coisa. Não, ele fala, mas ela fala que, tipo assim, é baseado no universo, não sei o quê. Não é baseado, não, filha. Você pegou tudo e não é seu. É Não uma interessa o que continuação. você desmontou. Não interessa o que você montou ou o que saiu da sua cabeça. Ainda não é seu. Você não pode comercializar. E tá É... 30 e pouco reais, viu, gente, no versão física, alguma coisa assim, não é? Não, E na ela versão tava física tá 60, da última vez que eu vi 60. tava 64. e ela teve sessão de 4? autógrafo, tá? 60. Não sei Na se você Bienal, não foi? foi. Sim. Então, mas pelo que eu vi, porque assim, foi publicado, teoricamente, é publicado por uma editora, né? Mas pelo que eu vi, essa editora, ela não é, tipo, formal. É uma editora, tipo, você paga Exato. pra ser publicado. Deixa eu Então, explicar. essa A sessão de autógrafos autografia. foi organizada por ela, né? Sim, deixa eu explicar uma coisa, gente. A autografia, que é essa editora que a série estava mencionando, na verdade é uma gráfica, onde os autores pagam para serem publicados e tem
a produção física de seu livro. Eles oferecem um preço bem whatever, é bem barato mesmo, para você pagar essa quantia de distribuição e também confecção do material físico do seu livro. Você manda o material de texto para eles, os formatos que eles pedem, eles fazem todo o trabalho da gráfica, e também o trabalho da distribuição dos livros para alguns locais que eles são fáceis de alcançar, mas em outros locais eles já mandam os exemplares para sua casa e você fica com eles para você distribuir aonde você quiser e vender da forma que você bem entende. Na Amazon, existem muitos livros publicados pela Autografia. A existência dessa gráfica barra editora não é em si um problema, apesar de porque existem dezenas, centenas de editoras por aí iguais a essa, onde o autor tem que pagar para ser publicado, ou pelo menos pagar uma parte para ser publicado. O problema aqui em questão que nós estamos abordando é o fato de uma pessoa ter violado as regras de publicação da Amazon eBooks e da Amazon como um todo, veiculando a venda de uma fanfic. Porque isso no contrato de escritores para a Amazon é proibido. Isso vem escrito no regulamento quando todas as pessoas tentam se inscrever lá como escritores para poder fazer a venda de seus livros. Fazer venda de um produto que, na teoria, na sua essência, não deveria ter sido lucrativo, que é uma fanfic, que é algo produzido por fã, originado de uma obra original que não pertence a ele, não pode ser veiculado dentro das lojas da Amazon. E isso é parte do regulamento. Esse é o problema que a gente está tratando aqui. Só isso. Não é nem só da Amazon, na verdade, né? É um Não pode negócio, ser tipo, vinculado em é uma geral. lei. Você, em geral, você não pode. Fanfics são legais, você pode fazer fanfic desde que você não esteja com fins lucrativos. É aquela coisa lá, aquela licença, né? Sem fins lucrativos. Então, assim, a partir do momento que você tá ganhando dinheiro com aquilo, você vai ser processado. Ponto. Sim. Sim. O próprio É, AO3, ele bota um disclaimer. Na maioria das fanfics do AO3, bota o disclaimer de que tais personagens pertencem a tal obra, essas coisas assim, entendeu? Não pode, não pode. Não, todo fanfiqueiro sim. nasce sabendo que você não pode fazer isso. Você não pode ganhar dinheiro com Apesar, fanfic. sim, apesar que Sim. aqui no Brasil e em outros lugares também, como todo mundo sabe, existe a prática das fanfics os livros de fanfic, na verdade. Inclusive, Uhum. tem projetos de fãs nos quais elas pegam e fazem uma tiragem para poder vender ao público, entendeu? Mas assim, Isso por tudo exemplo, Sim, isso. mas só eu que uma comprei. coisa é tiragem individual, onde você compra de fã para fã e faz essa distribuição a partir por conta É própria, que através assim, do SEDEC, tem etc. dois tipos dessa coisa de fanfic. Você tem editoras como, por exemplo, a Violeta, Microcosmos, A Euphoria. a Euforia, isso, todas essas o que elas fazem? Elas pegam fanfics, elas trocam os nomes, trocam as características, assim, dessas pessoas reais, né? Porque não são Sim, fanfics de obras também, né? São fanfics de pessoas. Mas sim, elas trocam essas características e aí elas lucram em cima desses livros. E você sim, também tem projetos, como, por exemplo, o Ponto Cardial. Eu comprei agora um livro do Ponto Cardial. Eles são um projeto, então eles são sem fins lucrativos. Então todo o dinheiro da venda é revertido para quem comprou. Então, por exemplo, assim, eu paguei lá, eles fazem a conta lá para 50 livros, por exemplo. E aí eles vendem 300. O custo daquele livro vai diminuir. O que acontece numa editora? Esse custo vai ficar para a editora como lucro. No caso deles, não, ok. eles revertem, e tanto que o livro que eu comprei agora vai vir com 11 brindes, porque venderam 300 Ah, exemplares, sendo que a conta era para uau, 50. Então, tipo assim, vai vir com 11 brindes porque eles, tipo, começaram a fazer brinde com o dinheiro que sobrou, sabe? Porque é sem fins sim, lucrativos. Então, Isso, é o que eu ia explicar. você tem essas duas categorias, né, de fanfics que hoje são publicadas, e as uhum, duas estão dentro dessa legalidade, né? Que é uma parada que, sim, tipo,
quando você tem essas fanfics de pessoas reais, de banda, de artista, você é levado com muito mais seriedade, parece, do que quando você tem fanfic, tipo, de livro. Que o povo, tipo, meio que não... Eu É, nunca vi, É, assim... é verdade. Eu acho muito mais fácil, tipo, eles meio que criam uma história própria, não se Você sim, editar sim, sim, aquilo, né? sim. Sim. Então, tipo, por exemplo, a É. gente pega aquela fic muito famosa que tem de Harry Potter, que é a. Mancled. Da Dramione, né? Isso, Moncler, isso. né? Explorando questões mais profundas, aquela ali nunca vai ser um livro próprio. Eu Nunca. não Tipo, escutei esse nome que você falou, eu não consegui entender nada. É um que é tipo conto de Aya, só que Moncler, uma coisa assim. É o Versão conto da Dramione. Aya misturado com Harry Potter. Então, tipo assim, além de derivar de Harry Potter, ainda deriva de conto da Aya. Então, não tem uma coisa naquilo ali que seja original. Então, É não tem aquela É. fanfic que a gente já chegou a comentar aqui, amiga, que é numa versão onde o Voldemort ele vence e aí venceu. o pessoal da Ordem eles acabam virando escravos da galera ali no meio dos comensais. E aí a Hermione Ah, vira. isso também não é original não, tá, gente? Essa história de o nazista vencendo, isso aí é puro Homem do Castelo Alto. Não, Não, mas é sim, que mas não é é que, tipo, não questão tem é como que eles desvincular. A questão é que, tipo assim, eles tratam eu sei que a Hermione, eu não sei se tem outras pessoas, mas enfim, a Hermione, ela vira uma aia. E aias são pessoas mulheres férteis que transam com Serve pra, coronéis, são estupradas por é coronéis pra pra engravidar. ter filhos. É, Ah, sim, 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 sim. Ok, entendi. que não, são inférteis. Eu não sei qual é a justificativa no mundo deles, mas, tipo, o ponto da aia, Não, elas não, fazem não. Sim, sim. O conto da Aya, a justificativa era que é exatamente que o sexo só serve para a procriação porque são baseados no sistema bíblico. Não Agora deve ser o vou. caso da fanfic. Enfim, Não, Só é ia porque é. quando você tem complementar. pessoa real, é muito mais fácil de desvincular, né? Que é isso que a gente Sim, tava falando. sim. Sim, É porque você pode caracterizar um personagem em cima, quando são atores, por exemplo. é. Sim. Mas tentando voltar ao centro do caso que a gente está analisando, essa fanfic, abre aspas, O Despertar de René, fecha aspas, nem lembro se era esse o nome, eu só tô, Que se tô nome colocando, feio. se tô colocando o nome que eu lembro, tá, gente? Porque eu lembro que tinha um negócio parecido com isso no subtítulo, mas não lembro qual era o Eu acho que nome de é O verdade. Despertar o nome, e aí alguma tem o coisa parecida com subtítulo. isso. É. Ah, tá, beleza, então eu tô acertando. Voltando a falar sobre isso, a partir da descoberta dessa publicação dessa fanfic, além do fato de ela ter tido uma sessão de autógrafos em uma Bienal, que eu não consegui identificar se foi de São Paulo, se foi do Rio, me perdoem, tem uma certa legião de fãs que estão acompanhando ela desde o início. Então, essa galera que está acompanhando ela desde o início segue ela fortemente dentro do Facebook, e alguém, que o pessoal do Twitter é pior do que o FBI, foi atrás dessa página do Facebook e acabou descobrindo que a mesma editora esteve presente nos ataques do 8 de janeiro, que ficaram conhecidos como um ato terrorista, o mais próximo que o Brasil viveu de um ato terrorista naquela tentativa de golpe de Estado que Brasília sofreu quando um grupo de bolsonaristas invadiram os prédios dos três poderes. E essa mulher estava lá, porque ela gravou a si mesma lá, além de ter vários posts mencionando a ida dela para lá. Só pra corrigir que não foi a editora, foi a autora do livro. Do livro não, da fanfic, né? A É que você autora falou da editora, fanfic. isso. A autora da fanfic, desculpa. Mas a autora barra editora, porque ela mesma editou o próprio livro, a autografia só fez essa parte de gráfica. Mas enfim. Voltando ao assunto. Depois que se foi descoberto que ela esteve nesse local, que ela participou disso, a coisa degringolou para um local bem mais tenebroso, né? Porque pessoas estão sendo presas e acusadas a partir desse ataque do 8 de janeiro, e veio para todo mundo a certa curiosidade de: será que ela tá solta ainda? Ela deve estar com a tornozeleira eletrônica. Nossa Porque senhora. teve vários casos que foram. A sentença foi reduzida ou que foram anulados por. Já que a ação em si não foi tão justificada como tão grave para uma condenação tão grande,
Mas, assim, é algo a se pensar, porque a Stephenie Meyer, a gente já cansou de falar aqui em outros episódios, não é uma flor que se cheire, a gente sabe. E ela escreveu a saga dela com os ideais dela, colocando todos eles em prática. E as pessoas que derivam dela parecem não ser muito diferentes nisso também. É Pois engraçado. Assim, Pois o que é. vai rolar é que se isso, tipo, for pra frente e virar processo, tudo que ela vendeu, ela vai ter que pagar pra Stephenie Meyer, né? Então, tomara que ela cara, não tenha gastado todo o dinheiro do livro com passagem de avião pra Viajando Brasília. pra Brasília. é, Exatamente. Ai, gente, pelo amor de assim, Deus, que bosta é essa? De tudo que você vai escrever a Renée com o Jacob. Pelo amor de Deus. olha, Porque a autora deu brecha pra ele. Não deu brecha, ela é, literalmente fez isso, né? Então, tipo, não é meio então, querendo redimir as fãs ou essa mulher aí, mas, tipo, a autora fez isso. Então, tipo, É o canon, né? inclusive, é Péssimo. o canon. Canon. Então, inclusive, quando eu fui ver Amanhecer no Cinema. Quando eu saí, tinha gente falando que ia ter filme derivado que ia ser a história da Sim, Renée. eu vivi isso também, eu Teoricamente lembro disso. vai, né? Mas aí Deus sabe quando. Talvez quando a gente estiver morto aí tiver Ai, tomara que eu esteja morta, ela porque O só de reboot, hoje já tá porque muita desgraça quando já. fez 10 anos da publicação de Crepúsculo, que veio A Vida e Morte, né? A Stephenie Meyer escreveu uma carta, né? Pedindo desculpas. Primeiro porque todo mundo achou que ia vir o Midnight Sun, né? Realmente o Sim. Sol da Meia-Noite. Não veio quase 2 anos depois. E ela escreveu numa carta que, tipo assim, ela tem alguma coisa do livro da Renesmee, mas que, tipo, não estava pronto e ela não queria mexer nisso ainda. Então, Porra, vai ainda mexer mais isso pelo quando? hype. Nada Então, já, né? agora, dado o Então, hype eu em acho volta do reboot da série, talvez ela já engaje para poder escrever mais. eu É, acho que ela vai talvez, ficar mas no hype dessa continuação que tá saindo de Hunger Games e vai querer fazer também, porque ela é desse jeito. pode Então, ser. Porque tem, né? Porque vai ter a série. Não, sim. eu tô falando sim, porque a questão é a seguinte, pra série que vocês estão falando, que se eu não me engano vai ser pelo Hulu, e se for sair pelo Hulu mesmo, ele é um canal fechado para os Estados Unidos. Pessoas de outros países raramente conseguem ter acesso, mesmo que pelos meios ilegais, às produções que eles fazem. Então, grande parte delas são facilmente canceladas por baixa audiência. Isso acontece direto lá o tempo todo. E acontece que também a Hulu, se for mesmo de onde vai sair, ela tem a especialidade de contratar elencos baratos, ou seja, atores novos, atores que estão começando agora, que vão ser revelações, etc. Diretores também. E pelo pouco que eu vi de anúncio sobre essa série de Crepúsculo, foi gente reclamando que os atores eram feios. Então, assim, eu não sei com que esperança, Não saiu nada, eu não amiga. sei com que esperança. O quê? Onde parou? Não saiu os atores ainda. Fizeram uma pseudo brincadeira com aquele menino mais Headstopping. Cara, não era o Mas garoto não que é faz Heartstopper, não. confirmado. Não, eu vi outra postagem nem era de uma brasileira, era de uma pessoa gringa, dizendo que eram fotos oficiais do casting. Por isso que eu tô dizendo Oxi, que era uma reclamação. Não era o garoto oxi. Heartstopper, era outro autor qualquer que eu nem sei o nome, mas estava lá como se fosse foto oficial do casting. Mas enfim, pode ter sido fake news também, não sei. Mas o pouquíssimo que eu vi de anúncio dessa série foi gente reclamando do casting. Então, assim, eu espero que essa série seja um fracasso. Desculpa, porque assim, eu penso, se a série da Academia de Vampiros, quase 20 anos depois do lançamento, deu errado, por que a de Crepúsculo, mais de 10 anos depois, vai dar certo? Eu só não Eu, vou te eu não responder, consigo. amiga, porque eu acho que eu vou te magoar. Eu acho que a Academia de Vampiros é menos famosa que Crepúsculo, né? Eu acho, né? Não sei se Nossa, Cara,
filme foi flop, Absurdamente amiga. menos. Realmente é menos famosa, mas, tipo, ela não conseguiu nem atrair audiência nova, cara. Mas é porque eles Isso, não né? conseguiram fazer nenhum bom filme. Sim. Exato, o filme em si já era ruim antes, então, assim, eu não sei. Quando de Eu não eu Crepúsculo é muito engajado até hoje, cara. É que eu acho que é desproporcional, amiga, a sua comparação. Porque, tipo, realmente. O Crepúsculo é mundialmente famoso, foi realmente um sucesso. Tanto que o povo brigava por conta. Eu até lembro da época, por conta de Harry Potter e tudo mais. Eu acho que, tipo assim, é muito discrepante, amiga. Por mais que Vocês estão fique colocando horrível a Crepúsculo no mesmo patamar série. que Percy Jackson, é isso? Vocês acham que vai vir com a mesma força? Amiga, eu Mesma não força acho. não, mas eu acho Não mesma força, mas eu acho que mesmo se for ruim, vai ter audiência. que vai ter audiência, Ok, eu também acho. ok, Eu ok. acho que assim, não tanto pelo fato de ser lançado na Hulu, mas vai ter, cara. Mas se eu não me engano, pelo Brasil, a Hulu, ou pelo menos era, você tinha como conectar junto a sua conta no Viki. Ah, cara, eu não sei, de verdade. Também, eu não aqui eu posso estar espalhando fake news, entendeu? Supostamente, Sim, eu acho enfim, que ouvintes, a gente vai pesquisar mais sobre essa série de Crepúsculo e em um outro momento a gente vai voltar para falar sobre isso com mais respaldo para poder avisar a vocês quando vai lançar, quem tá dentro, o que vai ser da vida, quando mais informações aparecerem também, porque tudo que a gente tem é muito pouco. Agora, modificando de assunto para a gente poder mover para o próximo, vamos abordar a questão do. Isso aí vai ser pesado. Então, refazendo a minha fala. A Tilly Cole é a escritora de Mil Beijos de um Garoto. Ela ficou mundialmente conhecida por esse livro. E aí foi descoberto pelos brasileiros no Book Twitter que a Tilly Cole, além disso, possui uma vida dupla no nicho do Dark Romance, sem pseudônimo, porque se ela tivesse o pseudônimo, todo mundo ia falar assim: ok, né? Ela tem o pseudônimo, por isso que ninguém sabia, mas ela não usou pseudônimo e criou uma série chamada Hang, é, Hades Hangman, de Dark Romance, onde simplesmente a premissa é um neonazista da Ku Klux Klan se apaixonando por uma mulher que seria a princesa de cartão mexicano. Acontece que esses livros estão publicados no Brasil há anos. Estão sendo vendidos há anos. E ninguém discutia nada sobre. porque antigamente o Dark Romance era uma comunidade, era um nicho muito pequeno. Não, mas esses livros Muito restrito, né? Mas esses livros são físicos e eles estão vendidos em livrarias. Sim, Sim, amiga, mas porque eu acho que, tipo, antigamente era muito nichado. Antigamente, pouquíssima 2000, gente, tipo, falava sobre, né? Isso. Não, o que me Quem quebra lia não é que. falava que leu. Não, mas. É tipo. Ninguém lê na hora de fazer a tradução, então? Lê, mas Lê, amiga. não é Mas Não como é, se eu faz tivesse curadoria pra fazer saber se alguma eu devo ou coisa. não devo lançar isso em é certo porque, país. assim, eles já. Não é o primeiro livro da série. É uma série. Sim, Já são tinham vários. lançado os É outros. uma Estava série. vendendo bem. Lança Sim. o próximo e eles vão lançando os próximos. Ou às vezes E eles ninguém assinaram um falou contrato que nada. iam lançar a série inteira. Não, É, o livro. Exato. Não. Ai, meu Deus. Se não é apropriado a, a leitura desse tipo de narrativa, onde pessoas neonazistas são colocadas em primeiro plano, a gente já discutiu aqui também se é ou se não é apropriado a leitura de narrativas onde tem-se essa premissa de quebrar o tabu, mas ao mesmo tempo pode ser nocivo para muita gente. Só que o que a gente quer fazer aqui para resumir, eu vou passar a palavra para as meninas depois, eu quero estabelecer 3 coisas. Você colocar uma pessoa que seria de uma organização racista branca no local de exemplos de masculinidade e virilidade
e de ápice sexual, isso em qualquer tipo de narrativa, seja ela literária ou audiovisual, isso é propaganda indireta para o neonazismo. Por que eu estou dizendo isso? Porque para todas as pessoas que conhecem e pesquisam o neonazismo como um todo, sabem que uma das portas de entrada para a alimentação dessas organizações é justamente a promessa de que pessoas brancas são mais viris, pessoas brancas são mais boas de cama, pessoas brancas são mais férteis, pessoas brancas têm o esperma melhor. É literalmente nesse nível. Existe esse discurso lá dentro. E você veicular livros com narrativas que reforçam isso, mesmo que ainda de uma maneira indireta, porque dark romance, a premissa é que envolva muito sexo, faz propaganda indireta para um dos discursos que a supremacia branca levanta. Então, ainda que a Tilly Cole, pensando num tempo muito hipotético, gente, ainda que a Tilly Cole tenha a intenção de fazer uma crítica, elaborada ou não, sobre esse assunto, ela fez no modo errado. Muito errado. Associar pessoas latino-americanas, meu segundo ponto a ser apontado aqui, diretamente ao tráfico de narcóticos é xenofobia. Isso não se tem discussão. Existem narrativas latino-americanas que falam sobre os cartéis no México e na Colômbia, que falam sobre as gangues espalhadas pelo resto da América Latina em subúrbios e favelas, as facções. Só que essas narrativas, grande parte, não é sempre, tá? Grande parte, narrativas como Narcos, El Chapo, e entre outras, em grande parte são estudos sobre quase biográficos da vida desses grandes senhores do crime. E é até justo que os seus próprios povos façam releituras disso. Agora, uma pessoa norte-americana, branca, à frente de uma narrativa violenta, onde o objetivo é a exploração sexual, querer abordar esse tema dessa fronte, eu já não acho apropriado, eu já não acho algo que deveria ser veiculado com tanta Naturalidade. naturalidade assim, entendem? Deixa eu fazer um negócio aqui, o advogado do diabo, porque eu vi esse comentário, aí eu vou falar aqui, porque, assim, a gente não leu o livro, a gente não tá Sim, no lugar de pessoas que leram o livro. Então, a sim. gente está em 100% suposição e pensando em relação à suposição. Eu vi um comentário de uma pessoa falando que ela vinculou isso numa forma de criticar fanatismo religioso. Não sei se é isso. Eu vi essa pessoa comentando, vi uma pessoa comentando em relação a isso. Então eu tô trazendo aqui porque, tipo, só pra falar que pode ser um caso desses de questão de crítica. O que é Sim, muito. sim. Que é, tipo assim, por ser um dark romance de 2018, a gente não sabe como que era esse nicho nessa época. E pelo que se foi dito aqui, até pela última convidada que veio aqui para falar disso, Uhum. esse nicho meio que se propõe a meio que criticar principalmente. Então Sim, pode ser o caso desse livro ser um desses casos de criticismo em relação a esse tipo de coisa. Só que a sim, gente só ainda que é complicado, né, Yasmin, porque a gente vai levar para o lado de denúncia. Eu aceito que existe a denúncia, é certo que existem narrativas para poder fazer isso. Sim, como ela diz na sinopse de um dos livros dessa série, existe vida antes do da supremacia e existe vida depois da supremacia. Não foi tem essa palavra que ela usou, mas para resumir, existem pessoas que estiveram inseridas em organizações fascistas, neonazistas e extremistas em geral, que conseguiram sair e ter vida depois, e tiveram vidas antes e foram Porque, tipo, é um resgatadas. culto, né? Porque É são uma cultos, seita. são cultos, É uma são seita, é. seitas.
existem várias narrativas que falam sobre isso, existem narrativas que investem em denunciar isso, mas tudo depende da forma como você faz, certo? Sim, E aí a gente tem você usar o sexo pra isso, é aí pra mim que mora o problema. Não, mas é porque aí eu vou dar uma de advogada do diabo. A série dela, pelo menos até se você olhar resenhas de Prelúdio Sombrio, que não é o livro em questão, não é esse o livro, gente, esse é o primeiro da série. Eu não É. sei qual que é o que tem, que é o cara que é da seita, Nazista né? lá. Não, cara, O todos os livros foram supremacista. por a mesma seita. Todos os livros são sobre a Hades Hangman. Todos os livros são sobre a mesma seita. Não, é porque o que acontece? Porque essa em específico, o cara tava É uma dentro. seita, mas esse cara não. O que acontece é o seguinte: esse cara ele nasceu na KKK. Ele é tipo herdeiro Foi da KKK. transferido pra lá, isso. Não, aí ele se apaixonou por ela, aí ele abandonou a KKK e se juntou nessa outra máfia, que é uma máfia tipo. Nossa, Então, tipo assim, ele abandonou só porque ele se apaixonou piora, por velho. ela, entendeu? Só piora. Meu Deus do céu. então, aí eu ia O que eu falar um ia. negócio que eu ia. Deixa eu terminar rapidinho, então. E aí o Só- inimigo do livro é a KKK, entendeu? É Certo. o Então, mas vilão isso do que eu ia livro. falar. A autora, ela não tem fama de tratar bem os assuntos sérios que ela coloca nos livros dela. É isso que eu ia falar em relação à questão da crítica. Porque a gente pode achar que é uma denúncia, que é alguma coisa parecida, mas ela nunca teve fama de tratar bem os assuntos dela, cara. Em Mil Beijos de um Garoto tem, tipo assim, sabe? Tem um negócio meio pesado que é bem jogado e romantizado. O que garante que nesse livro não seja também? É aí o Cara, ponto que eu ia chegar. Sendo advogada do diabo, o problema aqui não é sexo, gente. O sexo ele tá envolvido. Mas se você olhar os comentários sobre essa série, é uma série extremamente violenta. Com muitos e muitos e muitos gatilhos. Então, eu acho que o problema não é só o sexo, é realmente quando você entra com a violência e que, pelo jeito, é tratada de uma forma pra. Como é o nome daquele termo que é aquela violência gratuita só pra. Tipo, Gore. não é gore. não, Violência Ai, gente. gratuita. Torture, não é? Torture porn. Torture porn. Porn and Isso. porn. Deve ser nesse nível. Aí eu acho que entra outros 500, sabe? Não é só o sexo. Eu acho que, Eu tipo, realmente não realmente duvido. Não, cara, é assim, o prazer nós no quatro, sofrimento. nós quatro não lemos o livro. A Yasmin nesse ponto tem razão. Nós quatro não lemos o livro. Nós só sabemos especulações a partir das informações que nos entregaram. E a partir das informações que nos entregaram, também mencionaram que existe estupro de criança no meio dessa Sim. série, Sim. que são narrados graficamente, sem nenhuma espécie de pudor, vamos dizer assim, que existem cenas gráficas muito violentas sendo narradas a série inteira. Só é o seguinte, eu enquanto pessoa que lê horror, terror, etc., tratar da violência em si, em narrativas literárias, é um problema em si? Não. Tudo difere na forma que você trata das violências. Você está glorificando tal violência, você está sensualizando tal violência, ou você está repudiando tal violência. Pelo menos para mim, é o que difere cada livro, certo? Porque existem sim narrativas onde a violência é sensualizada, onde a violência é glorificada e onde a violência é desejada, sabe? Como algo a ser, como algo necessário, como algo prazeroso, sabe? Existem narrativas assim. E geralmente eu me afasto delas, mas é direito de vocês, leitores, elegerem se vocês querem ou não. Denunciada quando a violência é duramente repudiada através da narração do texto, e isso é perceptível para qualquer pessoa que tenha repertório de leitura nesses gêneros, a gente consegue sentir a mesma repulsa pelo que seria o vilão do livro e ainda consegue embarcar em possíveis soluções que nós apresentaríamos para poder resolver os conflitos apresentados.
O que essa autora tenta na progressão da série dela, pelo que eu entendi das sinopses que eu consegui ler, é fazer uma espécie de progressão. Começa na merda, a merda vai diminuindo, 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 até onde um ponto que tá tudo sussa na medida do possível do universo que ela criou. Agora, se ela tratou disso de uma forma sensualizada, de uma forma fazendo uma propaganda quase direta pro neonazismo, isso é um problema. Agora, se nós entendemos errado, ou se eu principalmente entendi errado, e que ela, porque foi isso que eu tinha entendido anteriormente, e ela quis mostrar com a narrativa dela de que existe salvação para esses tipos de problema, o único problema que resta aqui a ser tratado, que eu vou deixar com vocês agora, é o fato dela ter condicionado a salvação de uma pessoa branca, supremacista, para uma pessoa de cor, uma pessoa hispânica. E criando a Porque, ela um outro estereótipo, né? exato, não é problema nosso, isso eu falo enquanto pessoa de cor, enquanto pessoa preta, enquanto pessoa latino-americana, não é problema nosso a existência deles. A gente não nasceu para resolver eles têm que se resolver, não nós. Nós não viemos ao mundo para salvá-los, a gente não tem essa obrigação condicional de salvá-los. E esse é o problema quando pessoas brancas se investem nesse tipo de narrativa. Eles geralmente pensam que o amor salva tudo e botam isso nas nossas costas. É que isso daqui Entende? não é só em relação a isso, né? Isso virou uma coisa muito comum na literatura por algum motivo. Sim. Sim, sim, é judeu salvando nazista, é negro salvando supremacista, é hispânico salvando É. supremacista. É Entende? colonizador salvando indígena. Exato. Então, Então, tá esquisito maldita isso, não tá? Pocahontas que começou com essa porcaria. Maldito desenho da Pocahontas. Aquele filme, ai, do garoto de óculos, você conhece uma indígena num lugar como uma praia, que ela brilha no escuro? Eu esqueci o nome, que a menina É tem um colar mágico. Atlantis! É Atlantis! Atlantis? É. Atlantis. Então, Atlantis é outro também que entra nessa brincadeira aí. Tem Atlantis nem série tanto, nacional de porque romance histórico que faz isso também, não vou citar aqui, mas eu fiquem acho que sabendo que Atlantis tem. ela não entra nem tanto assim, porque o cara ele não foi lá pra colonizar e explorar, ele foi só pra realmente pesquisar. Só que os caras que levaram Sim, ele. só que os Na caras que verdade, levaram ele, eles eram pessoas ruins, mas o cara em si não. Então, não sei sim. se entra, acho que não entra, não. Mas Mais ou menos. não é essa a mesma proposta de narrativa com Pocahontas? Não, Pocahontas, o cara, Não, ele realmente ele é um Pocahontas ele colonizador. realmente era o branco colonizador. Ele realmente queria invadir e arrasar com tudo. Só que aí veio o amor, né. Ah, tá. Eu nunca assisti Pocahontas, gente. É que Assim, ele tem essa impressão porque ele é mais bonito, o personagem em si é mais bonito exato, que os outros, entendeu? Então ele exato, tem essa impressão, mas ele é tão ruim quanto os caras que foram pra lá. exato. Só pra resumir Pocahontas pra quem não viu, pra Anne, você lembra de Iracema, né, lembra do enredo? Sim, Mesma mesma coisa, coisa. mesma coisa, sem tirar nem pôr, é igualzinho. Puta, que merda, então um puta lixo. A única coisa que muda de Pocahontas pra Iracema é que o personagem do Moacir, que é o filho da dor, você lembra? Sim. Ele não existe em Pocahontas. O filho que nasce dali é o filho do amor mesmo. Tá todo mundo feliz, tá todo mundo contente no final do filme. Tem nada de... É uma romantização mesmo, né? Mas esse filme é de 1900 e lá vai pancada, achar criança, é Disney. A Disney nunca vai fazer o enredo onde ela critica os colonizadores, porque, afinal de contas... Ela é o colonizador. Sim. Exato. E ao mesmo tempo ela nunca vai fazer um remake de Pocahontas, tá? Nunca Assim vai acontecer. espero. Nem Pocahontas, nem Tarzan, tá? Cara, Nunca se vai vê acontecer. Aladdin, minha filha, se vê Aladdin, Aladdin ainda tem como você dar uma limpa naquilo que duvido aconteceu. de mais nada. Eles fizeram a limpa deles, eles fizeram bater nas próprias costas. Agora, Pocahontas é impossível. Tarzan também é muito impossível. Eu acho o muito Tarzan Assistem mais George. provável.
cara, a gente tem George, Rei da Floresta, que é quase Tarzan só que pra comédia. Então, assim, Mas Tarzan aí eu acho é possível. complicado. Eu acho complicado. Eu acho muito complicado. é complicado, é extremamente complicado, mas se você tem Mowgli, o Menino Lobo, Tarzan é um pulo. É verdade. É verdade. É porque Enfim, é a me eu vou me corrigir. Tá, Pocahontas é impossível. Agora Tarzan é uma. Tarzan é um pezinho, mas eu acho que eles Tarzan vão. é um pé, cara, é um P lá, um pé cá. Mowgli é um menino criado por lobos. Tarzan foi um menino criado por gorilas. Qual é a diferença? Me fala. Entendeu? É a mesma... E você Dá pra sabe que fazer tem uma versão live action de Tarzan, né? Não é vinculada com a Disney, Ah, mas mas tem. aí a gente sim. não fala sobre isso. A gente não fala. Assim como a gente não fala sobre as outras 300 variantes de Tarzan que tem, a gente não fala sobre isso. Inclusive, Ok, ok, essa ok. variante o meu pai ama. Ai, gente, Puta que sinceramente, aquilo pariu. ali. Juro. Olha, era Aí, muito enfim, gente, difícil. vocês que não pegaram a referência do George, Rei da Floresta, pesquisem no YouTube sobre o assunto e Ah, vejam lá. eu gostava quando era pequenininha. Era legal, sabe? A trilha sonora realmente é uma das melhores O coisas já carinha de feitas. Amuma, ele estava o auge da sua gostosura nesse. Sally, você quer me chamar assunto anterior ou eu posso seguir pro próximo? Vamos pro próximo, eu acho. Ok, vamos a Jabuti. A CBL, como todos os anos, organizou o Prêmio de Literário Jabuti, que é um dos maiores prêmios sobre literatura do Brasil, que premia escritores de todos os cantos, de todos os gêneros, e entre os finalistas do ano, na categoria de melhor capa, surgiu o nome de um pseudo-ilustrador, que na verdade a internet constatou que ele fez uma live onde ele explicava e mostrava o processo de como ele ilustrou a edição de Frankenstein, de Mary Shelley, editada pela editora dele. E os jurados, os curadores do Jabuti colocaram isso como possibilidade de premiação, como inscrição, e colocaram como finalista. Eu devo dizer que eu não sei quais são os critérios que o Jabuti usa para eleger finalista. Eu não sei, de verdade eu não sei. Então, assim, eu imagino que tenha sido por gosto dos jurados, ter havido uma votação ali entre eles e que eles tenham elegido por gosto. Mas, como a gente já cansou de falar por aqui, robô não ilustra, robô não escreve. Pra dar o E contexto, isso não porque deveria a ser Rai feito. não mencionou diretamente, a capa não é ilustrada. Ela foi feita artificialmente por uma YA. E aí, essa live é o cara mostrando como que ele fez isso, entendeu? Tipo, tem prova do que aconteceu e ele mesmo assim foi parar no meio da lista dos finalistas. Com Sim. possibilidade de ganhar, né? Ah, e logicamente isso causou um furdúncio no Twitter, né? E hoje, agora à noite, se eu não me engano, começando pela autora de Luzes do Norte, eu De esqueci o nome Domingues. dela, a Gi, Isso. e que ela foi uma das primeiras, né, que fez uma carta para a comissão pedindo para que eles se explicassem e retirassem como que é o nome? A indicação deles, A né? A indicação indicação dele ao deles. prêmio. Isso. Deles, da obra e do tal ilustrador. Só que, para piorar, acharam a rede social dessa Do pessoa. suposto ilustrador. Sim. Que E é as pública, coisas não é que tem. privada, tá, gente? É, pública. E as coisas que tem lá é tudo relacionado ao que a gente estava falando antes. Neonazismo É puro do início ao neonazismo. fim. Sim. De discursos de ódio contra ministro do Supremo até declarações claramente racistas, tá tudo lá. E A gente, inclusive, uma ilustração para repaginar o STF, não era isso? sim, uma releitura do que seria o símbolo do STF, que é uma suástica reconstruída, no caso. Péssimo, gente, sinceramente. É, E assim,
o que nós aprendemos com isso? Não tenham, não mostrem nada na internet. Sejam low profile. Não, o que a gente aprendeu sobre isso é o que eu falo aqui sempre: o fascismo não dorme. Ele não dorme. Ele Não, mas é uma assim, de todas as criatura que pessoas que se ferraram essa semana, todas que levaram exposed, tudo que aconteceu essa semana, você pode ver tudo porque a pessoa fica se expondo em rede social. Se você é, ficar quietinho no teu canto, Mas ninguém não descobre foi os esse o podres que você tem. caso, amiga, porque esse não é um mas não podre foi que esse o saiu, caso, irmão, porque Não, isso mas não eu foi um digo podre. o negócio dele ter postado aquelas coisas do STF. Não, mas é isso que eu tô te dizendo, isso não foi um podre, isso foi intencional. Foi intencional. Se fosse pra Ele ser fez isso podre, por livre ele e ia espontânea postar, vontade. ele ia colocar privado, e ele Ele não realmente fez isso coloca isso, privado, ele quis que vissem isso, ele quis que isso fosse visto. É o que ele realmente acredita, entende? Você não chama o judiciário brasileiro de Gestapo, que seria a polícia nazista italiana, à toa. Você não faz isso à toa. Faz isso porque você é um jumento. Você faz isso isso porque você você é acredita nisso, neonazista. entendeu? Você faz isso porque você acredita nisso. Exato. Mas enfim, eu vou passar a palavra pra Yasmin pra ela destilar o veneno dela sobre Aya. Isso. É, de O quê? novo. Ah, tá. Ai, gente, sinceramente, eu acho que. Eu não tenho mais força, não, sinceramente. Eu tô cansada. Mano, cara, isso é muito surreal. Sabe por quê? Porque, tipo assim, você vota num prêmio de melhor ilustração, um negócio que, tipo, não é nem eles fingiram que não era IA. Tá escrito lá que não é IA. Que é IA, quer Que dizer. Que a é IA. divulgação do livro foi em cima disso. Tá escrito na divulgação do livro. Então, tipo, vocês. Isso é um puta de serviço. Eu não sei mais o que falar que eu já não falei aqui, sabe? Tipo, é um desserviço à comunidade artística. Inclusive, além de ser um desserviço, é um ataque à comunidade artística isso. Porque, pô, o trabalho da pessoa, o trabalho dos artistas não está sendo valorizado e aquilo ali é roubo, sabe? A IA não aprendeu aquilo ali sem nada. Aquilo foi esse tipo de arte dele. Pirataria. É pirataria, foi alimentado com vários tipos de arte diferentes de vários outros artistas diferentes que estudaram para isso. Tu bota esse merda para fazer alguma coisa, dá uma caneta e um papel na mão dele, ou sei lá, mesa digitalizadora, ou sei lá, qualquer coisa, ele não vai saber desenhar. Ele não vai saber fazer aquilo que ele fez para a capa do livro e as outras ilustrações. Isso é muito, sabe? Aqui, tipo assim, esse prêmio não tinha que estar nem com o nome dele, tinha que estar com o nome do programa que ele usou para começo de conversa. Entendeu? Cara, isso é muito frustrante e é muito irritante para quem trabalha com arte, sinceramente. Tipo, isso daí tá dando margem pra. A Autor Nacional já tá fazendo trendzinha, entendeu? Então, tipo, Autor Nacional não, autor em geral tá fazendo trendzinha, tipo. Pixar. Não, Pixar, eu tava falando tipo, coisa do governo tá fazendo essa merda de trendzinha. Então, tipo, isso tá dando Sim. esse tipo de coisa tá dando razão para as pessoas pensarem, vou só botar aqui no Bing comando para poder ilustrar meu livro e não vou contratar artista, sabe? E eu fico pra morrer, gente, comparando o que tá acontecendo agora com Uber e taxista, sabe? Não, gente, não É, é a mesma coisa. sim. Inclusive, é bizarro que ele tenha sido indicado quando ele mesmo, na proposta da publicação do livro, para o clube, né, que ele tem, no caso é um clube, eu acho, creio eu, de assinaturas e tudo mais, de clássicos, que era o primeiro livro no mundo a ter uma capa inteiramente com inteligência artificial. E falando isso E com isso que deu hype pra orgulho. Orgulho. edição dele. E foi isso que deu hype pra edição dele, realmente. Foi isso que esse tipo de divulgação que atraiu gente pra esse clube de assinatura. Coisa que, assim, editoras muito grandes e renomadas como a Novo Século já fez. Não sei dizer cronologicamente se a Novo Século fez antes, fez depois dele, mas a Novo Século tem um lançamento no seu de livros infantis dela que é integralmente, desde a capa até o texto do lado de dentro, totalmente feito por uma inteligência artificial.
E assim, nós falamos sobre isso aqui e estamos nos repetindo porque simplesmente a locomotiva da desgraça não para. Pois Essa que é a é. história. É isso que é Infelizmente, foda. a gente chegou na revolução das máquinas e ao invés dos carros voadores, eles estão nos entregando robôs que roubam artistas, entendeu? Essa que é a verdade. Ao invés dos super metrôs ultra tecnológicos que você pode entrar e se sentir ultra confortável que a gente via nos filmes futuristas, a gente tá com robôs que amanhã vão substituir empregos e vão deixar pessoas ainda mais pobres do que elas já são. E vão Foda. impor limitações no mercado de trabalho que não vão conseguir ser supridas pelos humanos, porque simplesmente os robôs vão estar lá. E para o mundo capitalista, é muito mais barato você fornecer uma inteligência artificial que, às vezes, você pagar o mínimo ou nada, do que você contratar funcionários reais. Sim. E eu digo Vocês isso com achavam muita que, tristeza. vocês acharam que o futuro ia ser bom, galera? Não, não ia, né, galera? Não ia. Não vai, não vai. Não Eu vai. eu quero ser otimista, cara. Você tá ligado? Eu não tenho nem reação pra isso, gente. Eu quero ser Não otimista, tem pô, reação porra. mais. A gente precisa tentar continuar vivo, a gente precisa ser feliz, a gente precisa aproveitar esses anos que nós temos nessa terra. É por E isso que a gente e o ca precisa se juntar pra poder pelo menos regulamentar esse negócio, criar uma lei, criar, sei lá, alguma coisa pra impedir que essas tipo de coisas aconteça, né? A Não que greve vai dos acontecer, atores mas barra roteiristas lá nos Estados Unidos estão todos em cima disso. Ela foi grande parte em cima disso também, que salários estavam sendo reduzidos graças ao uso intenso de inclusive de deepfakes para anúncios sem autorização do uso de voz e imagem de atores, como Pois é. fizeram com a Scarlett Johansson. Então assim, cara, é cansativo pra caralho, muito mesmo. Vamos tentar dar notícia boa agora pra encerrar esse programa, porque o clima foi lá pra casa do caralho. A gente tá triste, mas a gente não vai morrer por isso. ai, gente, deixa eu só fazer. Olha, notícia quentíssima. Espera aí. Desculpa. Lançou o filme de O Lado Bom de Ser Traída, tá na Netflix, tá bombando. Sim, gente, É, número 4 no planeta, tá, gente? Bom dia. é o primeiro filme de adaptação para streaming de escritor nacional, ainda mais para o gênero de romance contemporâneo barra erótico. Sim. É um grande avanço para nossa literatura enquanto nós somos falando de livros adaptados. Vocês deviam estar com a sua atenção voltada assim para Sue Hacker, quem gosta desse gênero bastante, porque a partir delas muitas portas irão se abrir no futuro para livros muito melhores que serão adaptados com muito mais empenho, acredito eu, do que alguns que foram adaptados recentemente, que foi só tristeza para mim. Cidade Invisível tá aí, não me deixa mentir, que coisa horrorosa. As notícias boas. Nós temos a Black Friday, organizada pelo Divulgação Nacional e pelo Web Maratona. Por favor, baixem esse app. Já era para vocês terem baixado antes na ocasião do expor do seu Kindle, mas agora é uma emergência que vocês baixem para que vocês consigam receber todas as dicas de preços sobre os livros que vão estar em promoção nessa Black Friday durante o final de novembro, repito. A É data dia certa vocês 17 continuam do falando. 11. Dia 17/11, então estejam Isso. prontos. Próxima sexta-feira. E o nome da Black Escritores, Friday é Sextou no seu Kindle. testou no E, seu Kindle, é ótimo. e assim, eu posso estar espalhando a fake news agora, mas eu sugiro que vocês aproveitem em promoção de importado se tiver, porque o boato de que a Amazon não vai vender mais.
Então, assim, galera, você Ai, como vamos falar de coisa boa, mas vocês sabiam que a Ai, Amazon olha, não vai vender mais internacional? eu não tô pra coisa boa hoje, eu já falei pra vocês hoje. Então, assim, só pra estragar um pouco o dia das pessoas, igual o meu foi estragado hoje, boatos de que a Amazon não vai vender mais importados. Então, você, se assim como eu, você também tem coleções de importados pra completar, eu sugiro que você complete nessa Black Friday mesmo. Porque se não tiver, aí problema é de vocês, que e-book depositório também não tem mais. Então, é um beijo, né, galera? É isso. Um beijo, né? É difícil ser fã de escritor gringo também. Uma Pois é. só de Não se pode ser bilíngue nesse país. Não se não se pode. pode E ser para bilíngue. completar só da questão do Divulga, né? Até dia 15 agora, até às 9h30, tem um formulário aberto para que autores que queiram participar coloquem lá os seus livros e participem, né? Acabam entrando na listinha da Iris e do Maratona. Exato. Então é isso, escritores estejam atentos ao formulário, escrevam todas as informações bem corretinhas, para que não tenha dificuldade na hora de lançar essas promoções. Vigiem o regulamento da Amazon, porque a Amazon pode impedir vocês de fazer promoção se você for fazer promoção sucessiva. Então vigie o regulamento antes de você pensar no formulário. Outra coisa, só para falar rapidamente sobre essa história dos importados na Amazon. Eu já não comprava antes porque não tinha orçamento suficiente. É uma tristeza profunda, sim, porque existem muitos livros que não foram lançados no Brasil ainda e que não vão ser, a gente já sabe, em alguma medida. E são esses que as pessoas estavam dando prioridade para poder completar nas estantes. Então, assim, infelizmente, só tem que desejar boa sorte e rezar para que crie-se uma loja que resolva esse problema. Porque a Amazon, apesar de ser um grande monopólio, resolveu desistir desse ganho. Eu não sei exatamente o porquê. Essa é a verdade. Eu isso. acho que às vezes, tipo, não compensava por questão de espaço, né? Talvez, pode ser isso também. Ou também não tinha tanta leva, tanta saída, né? Enfim. Então, É o fim de uma era, galera. é o fim de uma era. Realmente é o fim de uma era e a gente não tá se referindo a Taylor Swift. A todos vocês por terem nos ouvido até aqui. Eu digo tchau, até a próxima. Por favor, não acusem pessoas de crimes sem vocês terem a certeza de que essas pessoas cometeram crimes, porque senão vocês também estão cometendo crimes. Pois É é. bom que isso fique claro. Difamação e calúnia são crimes, quer você esteja dizendo a verdade ou não. Se a pessoa achar que você violou a honra dela, você pode ainda assim ser punido. Então, protejam os réus primários de vocês. É com isso que eu vou embora e até logo. Tchau. Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.